Cumprimento, amados irmãos, na paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes aqui? Eu! Aleluia! Os irmãos podem sentar. Graça e paz para cada um. Desde já eu agradeço e louvo ao nome do Senhor por estar aqui mais uma vez, cultuando juntamente com a amada igreja. Desde já agradeço ao pastor Nivaldo pelo convite pela segunda vez, e que nesse momento também a igreja também está nos recebendo, Eu com a minha esposa Itanara, meu filho José Felipe, estamos aqui para juntar juntamente com os amados irmãos, engrandecer o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5, de versos 6 e 7. 1 Pedro, se Jesus que nós servimos é tão maravilhoso, agora foi mencionado aqui nesta noite, que não temos palavras para contemplar, mas o que Deus tem para nós, nós colhemos e acreditamos que é tudo o melhor do que o que nós jamais imaginaríamos. 1 Pedro, no capítulo 5, de verso 6 e 7. Amém, igreja? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nesse momento que o Senhor possa falar através da tua palavra, Senhor. Só sou simplesmente um instrumento aqui nas tuas mãos, simplesmente, Pai amado, mensageiro, mas quem fala, Pai amado, a amada igreja é o Senhor, Pai, o teu Espírito Santo. Que cada um possa ouvir aqui não o que eles querem, Senhor, mas o que o Senhor quer em nossas vidas, que sejamos revestidos de todo o poder do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O irmão pode sentar. Os irmãos, essa palavra aqui é maravilhosa. Na verdade, todas as palavras do Senhor é maravilhosa, uma vez lida para cada um que está ouvindo. E aqui nós já começamos esse texto aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, e o verso 6 e 7, pedindo para que nós possamos nos humilhar debaixo da poderosa e potente mão do Senhor. Meus amados, todos os dias nós estamos aqui diante de Deus, e Deus ele está olhando para a sua vida. Através desse versículo, Deus ele está olhando para a sua vida, e Ele tem cuidado de você e de mim. Ele ama muito cada um de nós. Se você se sente assim preocupado, ou desanimado, confia em Deus e Ele vai te ajudar. Por que Ele vai te ajudar? Porque o próprio Deus ele fala para nós nesta noite. Se nós formos olhar aqui um alerta que o Senhor vai nos mostrar aqui nesta noite, eu vou estar lendo alguns versículos aqui para complementar esta palavra do Senhor. Estive ali ontem quando o pastor passou essa incumbência de trazer essa mensagem. Hoje comecei a orar desde ontem, e hoje também eu até tirei ali à tarde para estar meditando e orando para essa mensagem. E ali o Senhor me levou uma dimensão tão grande, onde Deus me confirmou essa mensagem, porque é o que eu e o que cada um está precisando, é o que vem de Deus. E aqui, meus irmãos, fica um alerta já aqui para nós em 1 Pedro 5, de verso 8, que nos diz: estejam alertos e vigiem o diabo e o inimigo de nossas vidas, Pois ele está ao nosso derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar e os tragar. Ele pode ser até esse inimigo, esse leão, esse demônio que está em volta de nós, mas o importante é que Deus está acima de tudo. Nós sabemos que essas lutas vão passar qualquer momento de nossas vidas, porque as lutas não vêm para nos derrubar, nos desistir de tudo que nós estamos fazendo. E se nós formos meditar, meus amados, você tem um inimigo que ele destrui a sua vida a cada dia. Por isso você precisa ter atenção aqui nessa palavra do Senhor, onde deixa que ele ganha, ele não deixa você ganhar lugar através do Senhor. Você possa ler a Bíblia e orar, procurando sempre a vontade de Deus. O inimigo ele não poderá lhe tocar, e o diabo ele pode cada dia até tentar, mas quando você começa a colocar a sua vida diante do Senhor, as tribulações vão passar, porque não dura para sempre. Sabemos que neste mundo o próprio Jesus ele passou por tribulações nessa terra. Quem é nós que não vamos passar? Você não está sozinho, meus amados. Eu falo para vocês em nome de Jesus que vocês não estão sozinhos. Resistam ali, permanecendo firmes cada dia,
Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós temos fé e sabemos que os irmãos que estamos em volta de nós, todos eles estão passando também por tribulações. Não é só você que está passando por tribulação. Não é só a sua casa que passa por essas lutas. Nós vemos aqui que quando nós começamos cada dia, olhando aqui para o capítulo de Pedro, né? O capítulo 5, de verso 9, resiste-lhe e permanecendo firmes na fé, sabemos que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, ou seja, em todos os lugares que você conhece, estão passando também pelos mesmos sofrimentos, porque nós todos somos irmãos em Cristo Jesus. E o que nos alegra, meus amados, é que em Jeremias capítulo 17, de verso 14, a palavra do Senhor vem e ele tem uma palavra maravilhosa para nós. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem louvo. Jeremias, ele vem trazer essa palavra para nós, para que nós viemos, nos colocar diante do Senhor e ser curado. Jesus, ele é o que cura. Desde o momento que você entrega ao Senhor a sua vida, como Ele sendo o nosso Senhor e Salvador, Ele já começou a curar a vida espiritual. A primeira cura que o Senhor cura diante de cada um de nós é quando entregamos a vida para Jesus. A nossa vida espiritual, ela já passa pela cura. Porque quando você desce as águas e se faz nova criatura, ali nas águas simboliza o velho homem, onde vai ficar ali lavado e remido no sangue de Cristo. Então a primeira cura do Senhor para mim e para você é quando o Senhor te chama e você recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Aí vem a primeira cura, onde o livro de Jeremias vem nos falar, que é no capítulo 17, 14. Então fica você e eu sabendo nesta noite que quando Deus ele nos chama, a primeira cura que Ele começa a fazer da alma. Agora, claro, vai continuar passando por processos. E basta você acreditar e ter fé que cada tribulação que passar, cada problema que você estiver passando, você saiba que você não se deixe contaminar pela fraqueza da carne, de pensar que você não está sendo curado, que você não está sendo ali abençoado por Deus, porque esse mundo que nós vivemos, sabemos que todas essas coisas que vai nos acontecer são simplesmente algo que nos atrapalha para seguir a vida com Cristo e ganhar a salvação eterna. Meus amados, a palavra do Senhor aqui também, no livro de 1 Pedro, versículo 10, ele dá a esperança, ó Deus, de toda a graça que o chamou para sua glória eterna. Em Cristo Jesus, depois de serem sofridos por pouco tempo, os restaurou e confirmará o fortalecimento e porá sobre as nossas vidas a firme fé e alicerçada em Cristo Jesus. Nós vamos ver que Deus, ele, de toda a sua graça, que nos chamou para a sua glória eterna, ele tem observado o sofrimento, mas tem durado pouco, porque o Senhor, ele restaurar e afirmará a sua fé diante de toda tribulação. Quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós pensamos que as coisas vão mudar completamente. Claro, vai mudar em algumas áreas. Com certeza em algumas áreas, porque sabemos que nesse mundo, quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós sabemos que vai aumentar a perseguição. Imagina quando você começa a fazer a vontade do Senhor. A vontade do inimigo que está ao nosso derredor é fazer com que as promessas do Senhor não se cumprem na minha vida e na sua vida. Porque o inimigo, sabendo que as promessas do Senhor não vão se cumprir na minha vida e nem na sua vida, o inimigo sabe que você vai lá e vai achar e acreditar na sua carne que Deus ele não está com você. Mas é tudo mentira de Satanás, porque Deus ele permite as coisas em nossas vidas, muitas vezes pela nossa desobediência, que nós sabemos, ou até o limite da nossa obediência para com Deus, e na maioria das vezes nós sabemos que é permissões de Deus. Mesmo quando o inimigo toca na sua vida, nós sabemos, já foi dito aqui, no livro de Jó, que o inimigo ele vem fazer todas as artimanhas para nos tirar da presença do Senhor. Mas o mais importante é que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, Jesus ele está ali contemplando a nossa caminhada, porque aquela caminhada que você estava lá atrás, o inimigo não tem poder para te condenar e te apontar, porque nós sabemos que nós fomos lavados e remidos no sangue de Cristo. Quando nós somos lavados no sangue de Cristo, as tribulações que passaram não podem nos atormentar.
Nós não estamos com a amnésia de saber que não vamos mais lembrar do passado. Mas o inimigo, ele arruma qualquer movimento na nossa vida para poder apontar e falar: olha aí, ó, de onde você saiu, o que você está fazendo, você é a mesma pessoa. Mas é tudo mentira de Satanás, porque nós sabemos que muitas vezes, se nós dar ouvido para o inimigo, a nossa tendência é naufragar na fé. Nós vemos que Paulo, quando ele estava ali, quando Jesus se apresentou ali no mar, ali Pedro, ele começou a duvidar que era o próprio Jesus. Então nós somos com certeza pessoas que nós precisamos estar milésimo de segundo vigiando ao tempo todo. Sabemos que não somos os super-heróis, porque Jesus, ele lavou as nossas vidas diante dele, para nós acreditarmos que ele que é o Todo-Poderoso, mas nós podemos alcançar todas as coisas naquele que nos fortalece. E ali nós vemos que Pedro, ele até pôde começar a afundar, mas nós sabemos que Jesus, ele está sempre com as mãos estendidas para você e para mim, para quando vem as tribulações. Muitas vezes nós falamos: meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. Meus amados, isso é algo da nossa cabeça, da nossa carne, porque Jesus, ele não esquece de nenhum dos seus. Jesus, ele veio para salvar todas as pessoas que estavam perdidas, sem exceção, meus amados. Mas muitas vezes nós, com a nossa fraqueza da nossa carne, com nossas lutas diárias, nós olhamos para nós e achamos que nós não somos capazes de firmar a nossa caminhada em Cristo. Mas quando nós começamos a olhar pelo que Jesus fez por nós, nenhum momento, meus amados, Jesus, ele desistiu de cada um de nós. Eu já posso sentir a presença de Deus aqui no meu corpo fluindo. Não sei se você está sentindo, mas que você possa refletir que Jesus é tudo na minha e na tua vida. Jesus é o ar que nós respiramos. Ele é a lei, ele é a própria vida após a morte desta carne pecaminosa, que foi um dia lavado pelo sangue de Cristo. Não deixa que as tempestades desse mundo, as lutas, venham te naufragar, para chegar ao ponto de você perder a fé que Jesus é o seu único Senhor e Salvador. Unicamente confia no Senhor, continua caminhando, porque as aflições, elas vão continuar. Mas eu quero liberar a palavra para você nesta noite, que a presença do Senhor está com você, está em qualquer lugar que você estiver. O Senhor está contemplando os bons e os ruins, mas aqueles que entregou a vida para o Senhor, Ele está contemplando e está falando: não tenha muita fraqueza na carne, porque eu venci o mundo, e você pode vencer e pode todas as coisas que naquele que lhe fortalece, meus amados. Sabemos que esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo atribulado, onde as pessoas já estão deixando o seu amor afindar, acabar. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós aceitamos ver aquela fé fervorosa, aquela maravilha de não querer mais nem sair do templo. Mas quando você sai ao mundo de batalha, as lutas, elas vão começar a te perseguir, para que você venha a ser sufocado, para que você venha olhar e não acreditar que foi Jesus que te chamou. Mas eu te falo nesta noite que Jesus te chamou. Ele continua a cada dia te moldando conforme a sua busca contínua. Eu costumo falar que quando nós levantamos, nós temos que fazer algumas perguntas para o Senhor. Pai, em que eu estou errando? Pai, em que eu estou falho? Meus amados, Deus, Ele vai mostrar de imensas coisas em nossas vidas. Sabemos que nós somos falhos, mas o mais importante é você lutar contra a carne. Sabemos que lutar contra a carne não é fácil, mas nós vamos ver que quando nós lutamos contra a carne e acreditamos que Jesus, Ele é poderoso para fazer com que nós sustentamos essa carne pecaminosa e vencemos a fraqueza dela, você vai ver que Deus, Ele começa a liberar bênçãos para outras vidas através da sua. Quando você mais buscar o Senhor, quando está sofrendo, é onde nós temos que buscar mais, é quando estamos achando que estamos felizes. Meus amados, é tão bom buscar a Deus quando vem aquela tribulação, aquela luta, aquela enfermidade, enfim, todas aquelas coisas que está te colocando para baixo, nós começamos a buscar de uma maneira toda especial. Mas quando nós achamos que está bem, que entre aspas, nunca está bem, porque sempre quando você derruba o Golias, tem outro lá na frente. Cada vez que você vence uma batalha, tem outra. Mas isso aí é Deus te ensinando até você chegar na mansão celestial. Sabe que se alguma coisa bem na sua vida, tem alguma coisa de errado. Sabe, se você estiver bem no trabalho,
trabalho tem alguma coisa de errado. Você tem que balançar, entendeu, meus amados? Qualquer lugar que você estiver, você tem que incomodar as pessoas, não com o que você pratica de ruim, mas com o que Deus quer que você pratica. Deus, Ele precisa não, Ele quer que nós sentimos graça cada dia diante dEle. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele tem contemplado a você e a mim estar aqui nesta noite. Nossa, se nós formos fechar os nossos olhos, fazer uma reflexão, meu Deus, o Senhor me livrou hoje de livramento. Tem pessoas que possam ser que levantam a mão e falam, teve livramento. Tem horas que o Senhor nos dá livramento que nós nem percebemos. Esse Deus é tão maravilhoso que Ele está nos livrando milésimos de segundo. Alguns nós observamos em olhos nus aqui, presente, mas tem uns que Deus já deu livramento. Quando, Diácono Gilmar, que Deus já deu livramento, que eu não tenha percebido. Quando acontece algo na sua vida, você levanta pela manhã, consagra ao Senhor, mesmo que não estiver consagrando, fazendo um jejum, você já caminha diante do Senhor para o seu trabalho, vai sempre tentando fazer as coisas certas, mas ao percurso de você sair ao trabalho, acontece algo, o pneu fura alguma coisa, possa ser uma imprudência, possa ser o pneu careca da moto, do carro, mas porventura tem muitos livramentos que Deus nos dá, e muitas vezes nós ficamos, meu Deus, por que aconteceu isso na minha vida? Olha, vou perder o horário do trabalho. Senhor, por que aconteceu isso na minha vida? Era para mim ter ido em tal lugar e não deu certo. Aquela ligação, o sinal, enfim. Meus amados, dai graças a Deus por tudo que estiver acontecendo na sua vida. Se você estiver firme no Senhor, é livramento do Senhor. Agora, se você não estiver firme com o Senhor, você sabe a sua posição com o Senhor. Você sabe o que você está fazendo, se está agradando ao Senhor. Com essa época de chuva, nós sabemos se nós plantarmos feijão, vai nascer feijão, não vai nascer milho. Então fica sabendo nesta noite que o que nós plantarmos nós vamos colher, ou bom ou ruim nós vamos colher, mas não adianta nós tentarmos acreditar que nós vamos plantar algo e colher algo de bom. Como que você planta algo na casa do Senhor, na sua vida, na tua família, que não é do agrado do Senhor, e você quer questionar com Deus, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Antes de nós perguntar a Deus o porquê, é melhor nós refletir o que nós fizemos antes para acontecer aquilo. E se não tiver resposta, o silêncio e a oração é a melhor coisa para que Deus possa continuar olhando e vendo graça em nós. Então nós vamos ver, meus amados, que a palavra do Senhor é tão maravilhosa que quando nós começamos a meditar nela, as coisas podem vir, a tempestade, o furacão, pode vir a tempestade, pode vir até a fornalha de fogo, aquecida 3, 4, 10 vezes, mas nós vamos estar firmes ali, ó, que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, meu Deus, como que aquela pessoa está aguentando suportar uma tamanha provação daquela, uma luta daquela, e quando você acha que está tudo bem, aonde começa a ver as coisas se acabando na sua vida, é motivo para afastar do Senhor? Não é motivo, eu te falo nesta noite que não é motivo. Por que não é motivo? Porque nós estamos aqui nessa terra, buscando o quê? O reino do Senhor, a nossa salvação eterna. Precisamos dessas coisas nesta terra, precisamos de bens materiais, mas que nós não viemos nos apoiar nessas coisas. Viemos olhar, quando vinha a saúde debilitada, foi prudência sua? Pronto, vamos reconhecer, procurar um médico. Mas se não foi prudência sua, por que nós vamos ficar de cabos baixos esperando a igreja ir até a sua casa? Você está triste, está doente, não é fácil. Não, vamos para a casa do Senhor. Porque ali quando Jesus levou a minha filha para a glória do Senhor, no mesmo dia eu estava na igreja glorificando a Deus. Não é fácil quando nós como seres humanos perdemos um ente querido, né? E ali a minha filha foi sepultada, e ali eu retorno a casa e vou deitar glorificando a Deus. Se alguma pessoa ouvisse eu falando isso aí, ou seja, fazendo esse ato que eu falei para vocês, glorificando a Deus, a pessoa falar, tá louco? Aconteceu com a vida, ele ficou louco, mas meu irmão, é melhor nós ser chamados de louco por Cristo, porque quando nós nascemos, nós recebemos um certidão de nascimento, é onde você é cidadão da terra. Se você não pegar esse certidão de nascimento e preencher tudo para se tornar um certidão de nascimento, você não é ninguém na terra, você não é reconhecido para fazer seus documentos. O primeiro documento na terra do nascimento é o certidão de nascimento para ser reconhecido. Mas aí quando nós começamos a olhar que nesta terra nós vamos partir um dia, as coisas acontecem, nós começamos a contemplar assim, meu Deus, é tão bom quando eu acontecer algo na minha vida de bom e tudo, porque está acontecendo. A primeira coisa que nós vamos pensar é, será que eu estou em pecado? Vem muitas perguntas para você e para Deus. Mas ali quando Jesus, ele permite, né, a morte de uma pessoa nesta terra, quando Jesus ele permite ali algo na sua vida, é porque ele sabe que você resiste, e Deus vai abençoando cada dia, dando forças, e a igreja
vai se sentindo cada dia mais forte na presença do Senhor, olhando as tribulações, as coisas que acontecem na vida de cada um, mas que nós possamos acreditar que o Senhor, Ele é poderoso para abençoar a vida de cada um. Você que está aqui nesta noite, que está aqui pensando, meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. Ele não esquece da causa que você colocou nas mãos dele. Ele quer que você continue orando, porque no tempo certo, já foi mencionado nesta noite que o livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 3, diz que há tempo para todas as coisas. E há um tempo determinado na sua vida nesta terra. Há um tempo para tudo que você está querendo almejar nesta terra. Mas também que seja a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é que todos nós se salvam. E muitas vezes nós nos apoiamos em algo que é tão pequeno, tão banal, que nós só vamos reconhecer depois que já praticamos. Mas o importante é que você reconheça Deus em qualquer momento da sua vida, mesmo você fazendo algo que não está de acordo com a palavra do Senhor, mas que você venha entender que Deus, quando Ele chama, vai ter tribulação na vida. O próprio Jesus passou por tribulação nesse mundo. Ele em nenhum momento desistiu. Agora, Ele não desistiu de nós. Será que você vai desistir de você mesmo? Porque a salvação que Deus está nos dando é em particular. A salvação que Deus nos está colocando diante de cada um que Ele está chamando é algo pessoal, é algo que não depende de outras pessoas para você ser salvo. Depende só de você com a sua intimidade com Deus. Nós somos instrumento na mão do Senhor quando Deus nos usa para trazer a mensagem. Mas a mensagem vai fluir no seu coração e você precisa colocar em prática que o Senhor, Ele é poderoso para te dar força para você continuar caminhando nesta caminhada aqui neste mundo terreno. E nós vamos continuar observando que o Senhor, Ele é bom em todo tempo em nossas vidas. Quando nós começamos a olhar para as coisas que nós conquistamos depois de Cristo, é algo tão maravilhoso que as pessoas muitas vezes olham e falam: mas o que você conseguiu só porque você está nos caminhos do Senhor? Não acontece isso, é algo do seu trabalho. Mas quem é que dá força para você trabalhar? Quem é que te dá os livramentos? Quem é que te dá condição? Quem te deu o trabalho? É o Senhor Jesus. Então é motivo de nós glorificar a Deus. Não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele fez por nós um dia, morrendo ali na cruz do Calvário, para que nós possamos desfrutar desta terra, de todas as coisas. Mas o mais importante, nós entendemos que Deus nos chamou não foi para viver nesta terra, foi para viver na mansão celestial com Ele, glorificando e exaltando o nome dEle. Quando vier essas lutas, quando vier essas provações, quando vier essas coisas que você não está preparado, você acredita que Deus me chamou para morar com Ele na glória. E eu vou vencer todas essas lutas em nome de Jesus. Porque Jesus, Ele nos chamou para estar um dia com Ele. Então Deus, Ele vai permitir muitas coisas, sabe por quê? Porque se nós achar e nós sentir que está tudo bem em nossa vida, para que nós vamos buscar Deus? Vejamos, se nós vermos que tem alguma coisa na nossa vida, estou bem de trabalho, estou bem com condução, né? Tem carro, tem moto, estamos bem aqui, bem empregado, a conta a conta bancária está até bem, né? Mas se você apoiar nessas coisas todinhas, não tiver tribulação na nossa vida, como que você vai buscar esse Deus poderoso? Deus, Ele permite, meus amados, tudo em nossas vidas, para que nós nos aproximamos mais dEle. Porque nós, sem Jesus, nós não somos nada. Nós só somos alguma coisa aqui neste mundo para a sociedade quando nós temos Cristo em nossa vida. Porque quando nós não temos Cristo, nós somos discriminados. E quando nós temos Cristo, nós somos mais ainda pelas pessoas que não tiveram encontro com Ele, que está embutido, que está ali agora, né? Achando que é o melhor. Mas nós somos todas as coisas diante daquele que nos fortalece. Porque nós somos o sal desta terra para as pessoas. Somos o espelho para as pessoas que não têm Cristo. Que nesta noite você que chegou aqui, querendo a palavra, que Deus fala com você em todas as áreas. Eu creio em nome de Jesus que você recebeu esta palavra. Porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Porque a palavra do Senhor Ele refrigera cada um que está presente nesta noite. E cada um que está presente começa a olhar o que Deus tem feito para a sua vida. E você começa a ter mais vontade de vencer esse mundo lá fora quando você sair dessa porta. Então que você possa firmar cada dia mais e mais na presença do Senhor. Independente do que acontecer na sua vida, que você possa glorificar o nome do Senhor, porque Deus nos chamou, foi para outra vida maravilhosa, que não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais nada para te tirar da presença dEle, porque lá já é a presença do Senhor, a presença do Senhor real, a presença do Senhor viva, onde você só vai dar glória, onde você só vai se exaltar o nome do Senhor. E aqui nesse mundo nós glorificamos a Deus com a nossa vida, com o nosso corpo,
olhando se Deus está olhando e achando bom o que nós estamos fazendo, mas se nós estivermos fazendo algo que não está de acordo com a palavra do Senhor, Ele com certeza vai mostrar através do seu servo, vai mostrar através da palavra dele, vai mostrar através de um irmão, através de uma pregação, de um louvor. Ele não vai deixar nós desapercebidos, porque Ele é e sempre vai ser o Deus que tem cuidado de cada um de nós. E nesta noite cada um possa receber esta palavra, que você possa se colocar de pé nesse momento, meus amados, que você possa olhar para você nesse momento, só você e Deus, fechar os seus olhos, e que você possa agora ter uma reflexão com o Senhor, de onde Ele te tirou, onde Ele te colocou. Por mais que você não estiver se sentindo assim bem nesse lugar, que você estiver em qualquer outro lugar lá fora, no trabalho, não estiver se sentindo bem, mas Deus, Ele permitiu você estar passando por tudo isso, para você poder ter ali, com certeza, um testemunho para a pessoa que você vai pregar lá na frente. Senhor, que nesse momento, Pai, o Senhor possa, em nome de Jesus, olhar para esta vida que está aqui, Papai querido, colocando nas Tuas mãos, meu Deus, todas essas lutas, toda essa fraqueza, Pai amado, da carne, mas que esse Espírito Santo do Senhor, Pai, que está aqui sobre nós, possa alimentar esta vida, Senhor, possa fazer com que eles entendam que o propósito do Senhor pode até ser doloroso, mas para acontecer, Pai amado, o milagre, a transformação, tem que passar, meu Deus, por esta fornalha, tem que passar por esse mar, e sair lá na frente para glorificar e falar que como chegou lá na frente, foi diante do Senhor que deu a mão, que deu cada dia uma palavra para afirmar. Abençoa esta igreja, meu Deus, esse templo que está aberto. Se não tivesse esse templo aberto, não tinha ninguém congregando aqui, mas o Senhor é tão maravilhoso que as portas continuam abertas aqui para louvor e engrandecer o seu santo nome e para que vida seja alcançada. Em nome de Jesus te agradecemos para todo sempre. Glória a Deus. Meus amados, essa foi a palavra que Deus colocou em meu coração. Muitas vezes nós oramos, irmãos, pode sentar, né? Rapidinho. Muitas vezes nós olhamos para nós e falamos: meu Deus, eu orei, eu busquei uma palavra para levar. E aí quando nós chegamos aqui, que começamos a ministrar a palavra do Senhor, nós oramos, buscamos em Deus. E se nós chegamos num lugar para poder levar a mensagem, e com certeza nunca vai sair daquela forma que a gente buscou em casa, porque nós buscamos, consagramos, mas se você sabe que você buscou e consagrou e chegou e levou Deus a uma dimensão tão grande, é porque Deus, Ele sabe a necessidade de cada um aqui nesta noite. Tem pessoas que talvez não entenderam nada, mas você vai entender lá na frente, quando você estiver passando por algo, você vai entender essa mensagem. Se você, claro, guardar no seu coração, e aí Deus, Ele vai fazer com que você entenda que a mensagem foi para aquele dia, aquele momento e aquela hora, para que você tenha força e continue de pé na presença dEle, até que Ele nos leve para a presença e gloriosa dEle, em nome de Jesus, tá bom? Aqui foi a palavra que Deus nos passou. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um nesta noite. Não sei se vai ter algum aviso, né? Se quiser, né? Então vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus, né? E vamos encerrar o culto em nome de Jesus, mas encerrar o culto, mas continuar na presença do Senhor lá fora. Amém? Senhor, nesse momento nós somos gratos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Até aqui o Senhor falou em cada vida, meu Deus. Eu creio, Pai amado, que isso aqui foi uma palavra, Papai querido, abençoada para mim e para todas as pessoas que se encontram aqui. O Teu mover é tão maravilhoso, nos leva em segurança para nossos lares. Abençoe cada dia, cada segundo, a vida de cada um que está aqui, meu Deus, do pequeno ao maior, Pai, porque não tem pequeno e maior para o Senhor. Todos são, Pai amado, igualados na Tua presença. Abençoa esta semana, que seja uma semana abençoada, Pai amado, para cada um, e que o Senhor possa abençoar poderosamente em nome de Jesus. Agradecemos, gratidão por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Colocamos nossas mãos na bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja em toda a superfície da terra, em todo o povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.